Está começando agora mais um Entre Vós. Eu sou a Lari Marola e todos os episódios eu trago aqui um amigo meu empreendedor para falar como que ele fez os limões que a vida entregou, uma bela limonada. E no episódio de hoje eu vou trazer uma grande amiga, a Nay. Ela é especialista na área da beleza, mas muito mais do que isso. Ela também é mãe, ela também é uma pessoa muito resiliente e hoje ela vai te ensinar como ela consegue carregar todos esses pratinhos sem surtar. Nay, seja muito bem-vinda a esse episódio do podcast. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre você, da tua trajetória. Você sempre quis empreender? Ou tipo assim, aconteceu? Sempre quis. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui tendo esse bate-papo. E eu sempre quis, assim, é muito engraçado, porque eu tava pensando esses dias na minha trajetória e eu lembrei de quando eu era criança, que eu morava na casa da minha avó, e eu fazia aquelas pulseirinhas de miçanga pra vender. Eu montava assim uma barraquinha. Era aquelas que tinha o nome, que tava muito na moda. Aquelas caixinhas de papelão, eu colocava as pulseirinhas numa caixa de papelão e eu ficava vendendo. E eu não sabia que eu sempre tive essa veia empreendedora, só que todos os lugares que eu ia trabalhar me identificava muito com venda, sempre tive esse perfil de liderança muito aguçado. Mas aqui também, né, querida? O empreendedor, ele é, né, o vendedor, ele é o líder, tipo assim, não tem como, né, tá dentro do esquema todo. E eu sempre tive muita facilidade de me comunicar. Tipo, nunca fui uma pessoa tímida, nunca tive vergonha de falar em público, nunca tive vergonha de me apresentar, de apresentar trabalho. Então, ficou muito claro pra mim que eu estaria em lugares com pessoas, que eu estaria liderando coisas e eu sempre tive esse sonho. Mas quando eu fiquei adolescente, aí mudou um pouco, porque eu comecei a ver as bancárias. E aí eu via as bancárias, achava incrível elas andando arrumadas, maquiadas de salto pra lá e pra cá. E eu falei, pronto, agora eu quero ser bancária. E isso nasceu no meu coração, acho que quando eu tinha 16 anos, que eu fiz um estágio num banco, numa corretora. E com 18 anos eu entrei em uma faculdade, me formei em 2 faculdades relacionadas a finanças pra ser bancária. E eu fui bancária. Por quanto tempo você foi bancária? 8 anos. E por que você saiu? Porque depois de um tempo não fazia mais sentido. No começo era a realização de um sonho, eu gostava muito, então as coisas que eu aprendia na faculdade eu conseguia colocar em prática lá. Então eu conseguia pensar na questão de gestão financeira, de ajudar pessoas a fazer um planejamento da sua vida, a organizar as finanças do cartão de crédito, então fazia sentido. Só que depois de um tempo, a minha carreira no banco ela aconteceu muito rápido. Então eu entrei no primeiro cargo, que é de escriturária, e aí eu fui crescendo, com 1 ano e 2 meses eu virei gerente. Uau! E assim, eu fui de caixa. Essa tem sangue nos olhos, viu? Então, acho que essa questão de ser uma pessoa muito determinada me fez crescer muito rápido. Então, eu virei caixa, aí fui para abertura de contas, aí fui para o setor de serviços. E eu comecei sendo a atendente, que usava o coletinho vermelho lá fora. E aí, depois de 1 ano e 2 meses, no serviço bancário, eu fiquei uma pessoa muito diferente. Então, eu fiquei um pouco materialista. Eu comecei a perceber que os valores do banco não estavam muito alinhados com as coisas que eu acreditava. E eu passei a não ver mais propósito naquilo. E por que você escolheu a área da beleza? Foi muito louco, porque eu tava no banco, já era o ano de 2015, e eu me converti. E muitas coisas mudaram, assim, na minha cabeça, em questão de valores, em questão de enxergar a vida e ver a minha profissão. E eu ia casar. E eu precisava de uma renda extra para pagar o casamento. E aí foi apresentado pra mim uma oportunidade de trabalhar na Mary Kay. Tá, gente, a Mary Kay é maravilhosa, Maravilhosa, eu amo a Mary Kay. Assim, eu olho uma consultora, eu quero abraçar, porque eu me descobri na área da beleza com a Mary Kay. E aí era algo muito louco, porque eu passava o dia inteiro no banco. E aí, como eu já tava infeliz na profissão de bancária, sendo gerente de contas, eu passava o dia inteiro os clientes me xingando, eu infeliz, eu triste, chorando. E aí, quando eu saía da agência, eu ia para uma consultoria, que elas chamavam sessão de beleza. Eu me transformava. E aí a troca era muito diferente, porque eu ia, apresentava os produtos, e aí passava no rosto das mulheres, fazia ali uma maquiagem básica. E o jeito que elas me tratavam, a resposta àquilo era tão assim diferente. E eu já cheguei em lugares de fazer sessão de beleza
que tiveram mulheres que, quando eu fui embora, elas olharam pra mim e falaram que iam se matar. Uau. Tipo, foi muito louco, assim, de eu chegar e ver uma mulher super deprimida, com olheira, super mal, e eu ir embora, ela me agradecer, toda bonita, maquiada, sorrindo, tirando foto, e ela falar, nossa, antes de você chegar, eu tava pensando em tirar minha vida. Caramba. Então, foi uma experiência, assim, que não era só sobre beleza. Sim. Não era só sobre maquiagem, ou sobre passar um produto no rosto de alguém. Era algo além, eu me via de fora, assim, amando aquela pessoa, cuidando, impactando a vida dela de uma forma positiva. E aí isso cresceu muito no meu coração e aí eu não consegui mais sustentar, né? Ficou muito maior do que eu. Eu não conseguia sustentar. Cara, toda empreendedora tem um fogo aqui dentro que queima, né? No coração, é muito E louco na Mary isso. Kay tinha várias reuniões e elas falavam isso, você tem que ter um desejo ardente. Eu falava, eu desejo muito isso. Tá queimando. O que eu faço agora? Queima demais. E aí eu levava no paralelo, assim, então finais de semana, depois do meu horário de trabalho. Só que era muita coisa pra lidar. E como eu tava muito infeliz no banco, eu comecei a ter vários problemas emocionais nas minhas férias de 2017, assim, eu tirei férias em dezembro de 2017, eu falei, bom, agora eu vou fazer um curso de maquiadora profissional. Vou fazer, vou investir. E aí eu fiz um curso, investi em vários produtos profissionais para atuar como maquiadora. E em 2018 eu fiz a transição, assim, foi um processo lento, né, porque eu comecei conciliando as coisas, né? Fui conciliando Fazendo desde os dois. 2015, mas depois que eu tive a coragem, assim, depois que eu passei por um processo de autoconhecimento também, para entender, para ter mais clareza do que fazia sentido, do que não fazia sentido, de entender também o porquê que eu estava fazendo aquilo, porque eu cheguei num lugar que era muito difícil também abrir mão, porque era um trabalho instável, né? Então... eu não sei se você teve isso, esse baque, mas eu senti. Porque assim, quando eu comecei minha jornada, eu era CLT. CLT tem todo o plano de carreira. Você tem aquela pessoa que vai te dar instrução se você tiver qualquer problema. Sabe assim? Você tem pra quem recorrer, você tem minimamente algo traçado. Quando você começa a empreender... Não tem nada! Eu falei branco! É muito louco, porque eu não sabia de várias coisas. Eu, de verdade, errei muito, assim, quebrei muita cara. Não sei se você sentiu a mesma coisa. Foi muito desafiador porque não tive a preparação pra isso. E às vezes eu ficava pensando, com quem que eu vou conversar sobre isso? Quando eu era bancária, quando eu era CLT, eu tinha a segurança de ter um salário, de ter um convênio médico, de ter um vale-refeição gordo, de ter férias remuneradas. Então, mesmo que eu não entregasse os números que o banco exigisse de mim, no final do mês, meu salário ia cair na conta, eu ia ter como pagar os meus boletos, eu não ia ter muitos problemas. E aí, quando eu decidi fazer essa migração, as pessoas falavam que eu estava louca. A maioria. Eu tive muito apoio da minha família, só que as pessoas que me viam de fora falavam assim, todo mundo quer trabalhar em banco, você tá doida, você se formou em 2 faculdades, o que você vai fazer com esses diplomas? E eu não tinha, assim, por mais que eu tivesse lido muitas coisas, visto alguns vídeos, feito um curso de maquiadora profissional, aprendido uma parte de empreendedorismo, na prática era outra história. Então eu não tinha um plano muito bem desenhado. Eu tinha um sonho, entendeu? Eu tinha um sonho e uma maleta de maquiagem. Várias experiências boas de Mary Kay pra poder, e eu tinha muita vontade de fazer acontecer. Então assim, eu tinha certeza o lugar que eu não queria voltar. Então eu sabia que era com beleza que eu queria trabalhar, eu sabia que era esse o caminho, que eu precisava sair do banco, da área financeira, para ter essa experiência. Só que tem um detalhe importante, que quando eu saí do banco, eu fui fazer um curso de empreendedorismo presencial, era um cursinho básico, assim, de bairro, e eu não dava muita credibilidade para esse curso. E lá o professor, ele fez uma pergunta, assim, e eu já tinha estudado bastante, já tinha passado por alguns processos de autoconhecimento, de escrever, de desenhar. E era uma turma bem jovem, com vários adolescentes, talvez eu era a pessoa mais experiente ali, eu tava me achando, que eu era a pessoa mais letrada do lugar, eu tava assim, ai meu Deus. E eu sentei na primeira fileira e fiquei, todas as perguntas que ele fazia eu levantava a mão e eu ficava respondendo, me achando. Aí ele fez uma pergunta assim, por que vocês querem empreender? Aí eu levantei a mão. Aí ele, qual é o seu propósito? A boa aluna. Eu falei, o meu propósito é elevar a autoestima, é trazer beleza, nanana. Aí ele olhou pra mim, parabéns por esse discurso pronto. Na cara? Na minha cara, assim, na turma toda. Eu fiquei super envergonhada. Aí ele,
Tá, eu quero saber o real porquê que você quer empreender. Isso que você falou é bonito, é um discurso maravilhoso, mas o que queima dentro do seu coração? Aí eu fiquei pensando, aí ele me fez refletir assim em público. Aí eu fiquei paralisada assim. Aí eu, porque eu quero ter liberdade. Aí ele, legal. Você quer ter liberdade de quê? Aí eu, liberdade de tempo, eu quero ter liberdade geográfica, eu quero ter liberdade financeira. Aí ele, muito legal. Mas por que você quer isso? Aí eu fiquei Nossa, olhando gente, quase um terapeuta, né? Mas Nossa, um pouco demais. você começava a chorar. Aí eu fiquei olhando assim pra ele, aí foi tão natural, eu falei assim, porque eu quero ser mãe. Isso era em 2018, eu ainda não tinha tido meu filho, eu tinha acabado de sair do banco. Aí ele olhou pra mim, aí ele, então agora eu entendi o seu propósito. Você quer empreender porque você quer ter liberdade, porque você quer ser presente na vida do seu filho. Aí eu fiquei assim, aí eu fiquei lembrando das vezes que eu vi as minhas colegas bancárias voltando da licença maternidade. Era bizarro. Era desespero. Eu vi mulheres se enfiando debaixo da mesa, Oh, meu chorando, Deus. desesperadas, porque tinha que trabalhar, tinha que deixar filho com criança, filho doente. E eu sempre tive o sonho de ser mãe, de ter uma família grande. Uhum. Eu queria ter 4 filhos, né? Tô no primeiro, vamos deixar bem. Então tá bom, né? Mas eu sempre quis ter uma família. E aí eu vendo aquilo, trabalhando no CLT, no banco, eu falava, cara, eu não vou conseguir ser mãe aqui. Sim. E aí eu entendi o real propósito. Eu amo cuidar de pessoas. Eu amo elevar a autoestima, mostrar pra mulher que ela não precisa estar no padrão. Ela não precisa usar uma maquiagem igual a das outras. Ela pode ser natural, ela pode ser ela pode usar o cabelo da forma que ela quiser. Mas tudo isso é maravilhoso. Mas no fundo eu faço isso porque eu quero liberdade pra ser mãe. Sim. E, gente, tá tudo bem, né? É uma via de mão dupla. A gente precisa ter também algo em troca, né? Não só oferecer, mas também ter algo em troca, porque senão não vale a pena, a conta não fecha. E a maternidade, quando ela chegou na sua vida, fez sentido a sua escolha? Realmente era realmente isso? Fez muito sentido, porque foi tão louco. Porque eu vi uma frase quando eu estava grávida que a gravidez, ela pare grandes empreendedoras. E eu fiquei pensando, será que é isso? E eu lembro que eu saí do banco em 2018, em agosto. Eu entrei numa franquia de sobrancelhas na área da beleza. E aí eu entrei com o pensamento assim, eu vou entrar nessa franquia mesmo sendo CLT porque eu quero aprender. E eles são os melhores, então eu vou aprender com eles. Legal. Então eu tinha um propósito. Eu entrei para gerenciar uma loja. A proposta que me passaram era que eu seria dona da loja, então eu falei, vou aprender tudo na prática. Então eu peguei muito da prática dessa franquia. E aí quando eu saí, em 2019, em julho, eu ainda não pensava em engravidar. Então eu ainda estava seguindo o plano de ter o meu estúdio. Não, eu quero ter o meu estúdio, eu quero montar o meu negócio, agora eu vou pra cima. Só que eu não tinha dinheiro. Entendi. Só tinha o sonho. Eu tinha um sonho. Porque, afinal... Como basicamente muitos brasileiros, né? Assim, eu acho que, não sei porcentagem, mas a gente é meio doido, meio emocionado. A gente vai e faz, assim, sem um tostão. Sim. E aí eu tinha recebido uma rescisão boa do banco, mas eu investi em um negócio, então eu não tinha R$1 pra nada. A gente tava com algumas dívidas, enfim. E surgiu uma oportunidade de abrir uma sala dentro de um salão. Então eu ia trabalhar no formato de parceria, mas eu teria o meu espaço, eu teria liberdade de horário para fazer lá os meus horários, para atender meus clientes. E eu fui com a cara e com a coragem. Eu lembro que para começar eu fiz uma rifa para comprar os móveis, assim, foi uma coisa muito louca de ser empreendedor mesmo, raiz, com sangue no olho, de fazer as coisas acontecerem. E aí quando eu abri a sala em 2019, dezembro. Em março de 2020 veio a pandemia. E aí foi um balde de água fria, porque eu tava com várias ideias, fazendo vários projetos em paralelo com o salão. Aí veio a pandemia, isolamento social, a gente se fechou, o salão não podia abrir. Não tinha como fazer a maquiagem, fazer sobrancelha de forma remota, não tinha o que fazer. E aí foi quando me deu uns 5 minutos também, eu falei, agora eu quero ter um filho. E assim, eu tava num cenário caótico, a gente com dívida, o negócio começando, e eu falei, eu quero. Já tá tão fácil, né? Vamos ter um filho também. E aí eu fiquei grávida em finalzinho de julho.
ainda estava em isolamento social. E várias coisas aconteceram na minha gestação. Tipo, eu saí do salão, porque aí eu comecei a conflitar muito com as meninas. Saí do salão, comecei um curso de outros serviços na beleza, abri a minha sala sozinha. Foi o período que o meu negócio fez um salto e eu tava grávida. Então, tipo, eu tava com barrigão de 6 meses, trabalhando 12 horas por dia, pra cima e pra baixo, fazendo curso, atendendo cliente. Quem acha que grávida não pode fazer nada, né? Que é tipo doença, Não é assim, doença. sentada, Não, encostada. gravidez não é doença. Então, assim, eu falo, eu pari o meu negócio na gestação. Então, no período que eu tava grávida, foi o período que o meu negócio, assim, cresceu de uma forma exponencial, Legal. assim. Eu saí de um faturamento, cresceu 300%, uma carteira fixa de pessoas. E aí eu comecei a desenhar o meu negócio grávida. Aí eu fui morar numa casa, montei a minha sala nos fundos e eu falei, bom, eu vou atender as minhas clientes e vou dar mamar pro meu filho, tá tudo bem. Reformei a sala, fiz tudo assim, toda a estrutura. Eu atendi até uma semana antes do meu filho nascer. E eu combinei com as minhas clientes, ó, espera que eu vou parir, eu vou ser mãe de parto normal, não vou ter muito problema, com 40 dias eu volto te atender, a gente volta aqui. E foi tudo que eu pensava mesmo. Embora eu tivesse todos aqueles hormônios, né, da maternidade, puerpério e amamentação, eu pensei, eu vou fazer uma pausa aqui no trabalho, só que eu sentia falta de ter o meu espaço, de estar lá no meu negócio. Então, com 2 semanas que o meu filho tinha nascido... Já abriu a agenda de novo. Eu falei, não, gente, é só ficar trocando fralda, só ficar bebê chorando, eu preciso pelo menos 30 minutos sair aqui um pouquinho desse caos e ter ali um tempo que eu vou ter uma conexão com outra pessoa, que eu vou fazer outra coisa e que eu vou me sentir mulher. Também, uma vez uma pessoa falou isso, que ela ouvia tanto choro, ouvia tanto desenho, que ela tava começando a esquecer como era falar com pessoas, sabe assim? Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Por causa da pandemia, ela ficou tão socada lá, né? Não que era uma coisa ruim, imagina, mas assim, ela realmente perdeu o contato com outras pessoas, tipo assim, né? De ver o valor nela também fora daqui, né? Sim. Em outros âmbitos da vida. Sim, e eu acho que isso é muito comum quando vem uma criança. A gente se perde, eu acho que é uma mistura de tantas coisas, tantos hormônios. E foi pouco tempo, né? O meu filho tinha 2, 3 semanas e eu tava naquele ciclo doido de não dormir, de amamentar, de fazer tantas coisas que eu falei, cara, eu vou ficar louca. Uhum. Eu chamei a minha mãe, né? Graças a Deus, naquela época ela era uma rede de apoio muito forte, assim. Nós éramos quase vizinhas. E eu falei, mãe, eu vou precisar da sua ajuda. Eu vou dar mamar pro Theo, eu vou combinar com as minhas clientes aqui, que elas venham num horário mais tranquilo. Mas enquanto ele faz uma soneca, eu vou atender pelo menos 2 pessoas. Eu vou pensar em vídeos para colocar na rede social enquanto ele estiver dormindo. Então foi muito assim, foi uma loucura, né? Porque eu acho que não é todas as mulheres que conseguem e tá tudo bem. Sim. A gente também precisa entender quais são os nossos limites. Mas pra mim, naquele momento, fazia sentido. Sim. Continuar com o meu negócio, continuar empreendendo. E eu consegui entender o porquê que eu queria empreender. Porque eu queria isso. Eu queria, talvez, trabalhar 2 horas no meu dia, mas ficar 22 horas me dedicando 100% à maternidade. E depois de um tempo, depois que o meu filho foi crescendo, que ele foi ficando tendo mais autonomia, comendo sozinho, ficando com mais pessoas, até no período da escola, e eu tive mais liberdade de fazer mais coisas, de ter mais projetos, de estar mais à frente do negócio, aí veio um diagnóstico de autismo. E aí ele já estava com quase 2 anos, e foi onde eu voltei para aquele lugar de falar, bom, agora ele precisa mais de mim. Então agora faz sentido essa escolha, porque eu realmente preciso de liberdade para estar com ele. Eu preciso de ter a liberdade para continuar fazendo aquilo que eu acredito como mulher, como empreendedora, continuar impactando vidas, continuar trazendo a mudança para a vida de pessoas, somando, trazendo diferença, mas o meu filho, ele também precisa de mim. Sim. Então tá tudo bem também pausar um pouco algumas coisas, alguns projetos e lidar com o que é importante. Para mim, hoje, como mãe atípica, eu não consigo ver a minha vida sem empreender, sabe? Sim. Não faz sentido, tipo, eu já cheguei a pensar como seria se eu fosse CLT. Eu falava, não seria. Não daria, né? Não daria. Eu lembro muito de uma conversa que a gente teve, que a gente conversou sobre o que é importante, o que é prioridade.
E eu acho que vou trazer isso aqui porque para algumas pessoas pode ser interessante. Sim. Para mim não existem prioridades, existe prioridade. Sim. Tem coisas muito importantes, mas tem uma que é prioridade. Uhum. E quando a gente sabe muito bem aonde está a prioridade, todo o resto tem que se encaixar naquilo. Sim. Né? E eu acho que você viu isso, tipo, não, meu filho é minha prioridade. E todo o resto vai ter que se encaixar. Até mesmo a minha profissão nesse momento. E tá tudo bem, tipo, porque essa é a minha realidade. Né? E é isso, tipo, ele só tem você, ele não tem outra mãe. Ele só tem essa. Ele só tem essa. Pergunta às vezes, gente, cadê a mãe dessa criança? Ai, meu Deus. Mas é isso, eu acho que a gente volta para aquele lugar de entender o porquê. Que eu aprendi lá em 2018 com aquele professor me expondo numa turma com um monte de adolescentes, que eu tava me achando a maioral. A gente volta naquele porquê, assim, o porquê que eu quero empreender, o porquê que eu tô fazendo isso. Eu tenho um porquê muito bem definido dentro do meu coração, sabe? É porque eu quero liberdade para ser mãe do meu filho. Sim. Eu quero ver ele crescer, eu quero acompanhar todas as fases e eu pude estar presente na vida dele. Quando ele deu os primeiros passos, quando ele comeu a primeira papinha, quando a gente precisou fazer a adaptação na escola, eu estava lá. Agora nas terapias. Agora, Todos all os the dias. time. Porque ele faz terapia todos os dias, então eu estou lá, vendo cada evolução, cada palavra nova, cada frase nova que ele forma. Mas eu também estou aqui, Sim. no meu ateliê, atendendo as minhas clientes, com projetos novos. Eu sei o porquê que eu faço o que eu faço, eu sei qual o impacto que eu posso causar na vida das pessoas. Só que tem uma prioridade maior. Sim. Que é o meu filho. E a ideia desse projeto, né, que eu comecei é mostrar que a vida sempre vai dar limão pra gente. Gente, em épocas, né? E não sei se posso expor você, né? Claro. Mas no mesmo momento que o Theo teve o diagnóstico, a sua mãe também teve um diagnóstico de câncer muito Sim. severo. Então, assim, são vários pratinhos que você teve que ali tentar conciliar e atender e, assim, manter a força na peruca, né? Pra você também, tipo, conseguir passar por aquilo. Então, não foi fácil. Foram muitas coisas difíceis ao mesmo tempo. Sim. Só que agora, quando você olha pra trás, passou. Tipo assim, você teve resiliência, você teve força, você teve pessoas ali que estavam do seu lado, teve a sua terapeuta e com certeza também te ajudou muito nesse processo. Faz terapia, gente, ajuda, viu? Então é muito legal ver que uma das coisas que, pelo que eu tô conversando, né, com a maioria aqui das empreendedoras dos últimos tempos, uma coisa que é comum pra todas, todo mundo aqui é muito resiliente. E assim, é muito, né, por mais que não veja força, a gente encontra força, a gente precisa encontrar força, não fica naquele lugar do vitimismo, mas encontra força e faz acontecer, né, e isso na sua trajetória, pra mim, é uma das coisas, tipo, das coisas mais visíveis, você foi muito resiliente em vários momentos, que eu não sei se fosse eu na tua pele como que seria, entendeu? Eu fico, caraca, como que ela deu conta disso aqui? Não sei. Não dei conta, só você mesmo. Isso é muito legal. E eu me conectei com a Nai, não sei se todo mundo sabe, basicamente ano passado, né? A gente sempre se cruzava, mas nunca estava tipo, muito próxima. E eu fiz questão de trazer ela aqui no podcast, porque eu estava num processo em que eu não queria mais estar atendendo, porque eu entendi que aquele momento da minha vida tinha acabado, era por um ciclo determinado, e eu tinha que voltar para as minhas origens, né? Que é fazer isso daqui, me comunicar, enfim, tá com um outro momento da minha trajetória, e eu tinha muito medo de ter um lugar físico, né? Pra fazer isso acontecer, eu falava, cara, eu precisava de um lugar físico, né? Porque aqui na região a gente não estava encontrando e tudo mais. E eu pensei que era um projeto pra 5 anos, sabe, assim? Em alguns cafés eu falei, Nai, vai demorar, tipo, uns 5 anos, cara. Tipo assim, é muita coisa, sabe? Eu não tenho investimento todo. E eu lembro dela falar, mas você é louca? Menina, é muito fácil. Tipo assim, bora. Já abri vários lugares, já fechei, bora. Vamos fazer acontecer. E assim, foi questão de 3 meses, né? Que a gente começou a se conversar. Foi maio, né? A gente abriu a gente fechou o contrato em agosto. Até abrir em outubro, foi tudo muito rápido. E ela foi, tipo, fundamental nessa minha transição, porque eu também nunca tinha tido a experiência do lugar físico e ela realmente tirou de letra isso daqui. E aí, o espaço, né, que eu tenho hoje, tudo é muito por conta dela, porque ela falou, não, filha, vai, coragem, força, faz acontecer, né? E eu gosto muito de me conectar com pessoas que me fazem ser melhor e me mostram que eu posso ser melhor, sabe? Que eu posso ir além. E você que é essa pessoa. Para, porque eu comecei falando que eu não ia chorar. Porque eu estou emocionada. Mas eu fico pensando, assim, voltando ao que você falou, né? Da vida nos dar limão e da gente passar por problemas. Tem coisas que a gente não tem como controlar.
Então tem situações que não tem o que fazer. A gente precisa seguir. E empreender é isso, né? É a gente seguir. É seguir. E achar muita solução onde muitas pessoas só veem problema problemas. e a gente se reinventar naquilo e não ter medo, né, de... Sim. Enfim, de errar. Eu acho que a minha maior lição como empreendedor é não ter medo de errar. Erra. Erra logo. Isso. E aí você erra e faz a rota e começa outra coisa, tá tudo bem. Quanto mais demora pra errar, pior. Mas, e além de tudo, né, de prosseguir, de continuar em meio aos desafios, eu costumo pensar que tem 3 Cs importantes. A gente precisa começar, continuar, que é o mais importante, e concluir. Sim. Então, eu fico muito feliz em ter começado a minha trajetória e estar continuando. Sim. Eu sei que a conclusão, né? Talvez, vai demorar, Vai né? demorar, mas os projetos a gente começa, continua, conclui. E é importante também a gente ter pessoas, a gente pedir ajuda. Então, foram muitos momentos difíceis que eu passei em toda essa jornada. Mas eu tive meu coração aberto para pedir ajuda, para conectar com pessoas. E você me ajudou muito. Então, eu lembro que a gente conversou logo que o Theo teve o diagnóstico e eu precisei parar um pouco e olhar para minha vida, entender que eu não tinha o que fazer, que eu tinha que seguir. E tá tudo bem, a vida, talvez esse não vai ser o último desafio que eu vou enfrentar. Sim. Mas eu vou seguir e vou continuar amando o que eu faço, amando a minha família, me conectando com pessoas que vão fazer eu ser melhor. E hoje eu tô muito feliz de estar aqui, da gente ter construído o que nós temos, né, o espaço que nós temos, de estar num lugar melhor. E se a gente puder ajudar mais pessoas também a avançar, a continuar, a prosseguir mesmo em meio aos desafios, estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Ai, eu vou ter você! Amei, nosso papo. Obrigada por ter vindo. Imagina. Se vocês quiserem conhecer mais o trabalho da Nai, só ir lá na rede social dela. Certeza que você vai ter muita coisa para aprender com essa mulher aqui. E é isso, espero você no próximo. Tchau! Tchau!